E aí, bonde, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial para uma coisa muito especial. Tenho aqui comigo minha aluna Mari Almeida, que tirou nota 1000 no último Enem. E nós vamos juntas fazer a análise do texto nota 1000. Um texto, gente, que tá lindo, tá primoroso, tá muito bem escrito e nós vamos desvendar os pormenores desse texto, né, Mari? Tudo bem? Tudo bem? Oi, pessoal. Bem-vinda. E antes da gente começar, Mari, eu vou fazer umas perguntinhas que eu particularmente já sei a resposta, mas eu tenho certeza que a galera de casa tem muita curiosidade para saber como é, né? Como é esse lance de tirar uma nota 1000, né? Vamos começar pelo princípio. Você chegou lá no dia da prova, você deparou com um tema, e aí? Você falou assim, tá para mim, esse 1000 vem? Ou não, bateu insegurança? Conta pra gente. Quando eu vi o tema, eu já tinha estudado assim o eixo de cultura, né? Então eu já tinha mais ou menos uma ideia do que usar, dos repertórios que eu ia usar. E fiquei relativamente tranquila assim na hora mesmo de escrever. Então eu não tive tanto problema em relação ao meu emocional com o tema. Mas também não foi aquela coisa assim que eu peguei e falei, nossa, vou tirar 1000 de cara. Eu fiz uma redação que eu esperava 960, que era o que eu vinha tirando dos últimos anos, né? Mas Batendo não na esperava tecla por conta da C1. da C1 e da. Acho que foi 180 na C1 e 180 na Batendo na C3, C3. no último ano. E aí eu não esperava tirar 1000, mas tinha consciência de que tinha feito uma redação boa, sabe? Boa. É. Então você não saiu da Mas não, prova com aquela certeza assim, caraca, tirei 1000. não, de jeito nenhum. 1000 para mim era uma coisa muito fora da realidade, assim. Então nunca pude imaginar Caramba. que ia sair Fora da 1000 não. realidade, mais ou menos, que seus textos na plataforma já apontavam que você tinha Sim, grandes chances de tirar um 1000, uma potência, né? sim, eu já tinha um histórico de notas altas, assim, durante os treinos. Só que na hora da prova, assim, sempre a gente sabe, né, que é muito difícil, né? Porcentagem de 1000 é muito pequena e eu não criava essa expectativa, sabe, de chegar lá e cravar o 1000. E eu sempre perdia ponto, às vezes na C1, né, de falta de atenção, eu comia muitas palavras. Na hora de escrever, eu cortava a palavra. Então, assim, eu não confiava muito em mim nessa parte para chegar lá na hora e não errar alguma coisinha no momento ali de nervosismo. Então, eu não esperava. Mas que bom que o 1000 veio, né? E Com eu quero certeza. saber, eu já sei, né? Mas, gente, a Mari quase me matou do coração, porque ela me deu a notícia do 1000 muito tempo depois, porque estava acontecendo umas coisas na vida da Mari quando as notas foram divulgadas e ela vai contar para vocês como é que foi. Primeiro, abrir lá a página do INEP e se deparar com uma nota 1000. Como é que é isso? Como é que é essa sensação? E conta o teu rolê, porque tava uma loucura a tua vida, né, Mari, naquele momento. Nossa, foi uma semana muito tensa, né? Porque a minha mãe ia operar na quinta-feira e as notas eram para sair na segunda da outra semana. Então, a gente já estava nervosa, né, com o que ia acontecer, mas tinha uma certa margem ali de tempo até saírem as notas. Mas aí na quarta-feira de madrugada, né, houve a antecipação das notas, e aí a minha mãe ia operar de manhã, estava marcado para operar bem cedo, então a gente foi dormir cedo. Mas eu já sabia que tinham saído as notas, eu não quis olhar, porque eu estava muito nervosa já com a situação da minha mãe. Então eu falei, eu não vou ver nada agora, não vou nem chegar perto de nota, de nada, né? Meus pais também já estavam muito estressados, muito nervosos. E assim, como eu já não tinha conseguido outras vezes, eu tive esse medo também, né? Uma De já gerar esse insegurança, né? problema, essa insegurança. E aí eu decidi olhar de manhã, né? Meus pais, eu acordei assim bem cedo, que foi uma noite meio turbulenta assim para dormir. Acordei assim meio assustada já, mas fui e falei, não, vou abrir agora. Eu só tinha minha irmã em casa, eu estava dormindo, meus pais já tinham ido para o hospital. E aí eu vi a nota e fiquei assim, em choque. Eu levantei assim da cama, eu vi deitada, tudo escuro, meus braços ficaram todos dormentes, que Eu tô tremendo. sonhando Falei, ainda, não cara, não é acordei. possível, não é possível, não é possível. E eu fiquei muito preocupada também, assim, se a minha média ficaria boa, né? Porque às vezes o 1000 não é o suficiente, assim, para ser uma nota competitiva, né?
E Real. aí eu falei, não, eu vou somar tudo. Aí somei várias vezes a nota. E aí tinha dado uma nota boa, que eu pensava assim, não, em algum lugar eu entro com essa nota. E aí eu liguei para meu pai, desesperada, para ver se a minha mãe já tinha entrado na cirurgia, para eu conseguir falar com ela, né, antes dela entrar e tal. E aí meu pai, super feliz, assim, no telefone, chorou. Aí depois minha mãe também, ela não tinha entrado ainda, acabou que a cirurgia atrasou. Ela só foi operar à tarde, né, então ela ficou ali a manhã toda feliz, né. Mas foi, assim, um momento de alegria ali naquele caos ali que a gente estava passando, mas... E eu fiquei por um bom tempo, assim, meio incrédula em relação à nota, não tinha muito essa ficha, né? A ficha não tinha caído, que tinha sido 1.000 mesmo. E acho que até a aprovação foi mais fácil de aceitar do que a nota 1.000. Acho que Do até que a hoje nota 1000. ainda fico meio, caraca, não é possível. Ainda não parece ainda, assim, algo real, sabe? Real, né? E aí a aprovação veio, né? E aí veio. Veio, veio, e foi, assim, uma surpresa muito grande, né? Ainda veio o SISU, né? 9 dias de SISU. E aí ficou aquele pós-operatório da minha mãe, tendo que dar atenção a ela. E, assim, fiquei, assim, mais ou menos um mês nessa situação, até quando saiu de fato o resultado, né? Eu tinha saído a lista da chamada regular e Lá. tinha dado certo. Eu falei, caraca, foi um alívio, assim. Foram o quê? Da nota até a aprovação, 2 semanas, mais ou menos? Não, eu acho que Né? foi mais, porque a nota saiu, acho que foi 9, né, de fevereiro, eu não lembro direito, e a É, aprovação saiu, assim, no final, foi quase março. Foi final é. de fevereiro, Foram 3 semanas. E foram foram três três semanas. semanas em que eu fiquei também muito angustiada. Por quê? Aí agora vou revelar para as pessoas o que aconteceu. A Paula, que é prima da Mari, é minha amiga da igreja, do meu PG. E aí a Paula veio falar, né? A Mari, minha prima, foi sua aluna, e ela tirou 1000. Assim, toda feliz, toda orgulhosa. Eu falei, caraca, que maneiro, meu Deus, já merecido. 4 anos tentando, né, Mari? Não, 5 anos. cinco Esse foi anos, o quinto ano. quinto ano tentando. E, cara, a gente que pô, acompanha a vida do vestibular, não tem como a gente não se emocionar, a gente não ficar feliz e tudo mais. E aí a Paula me explicou, falou, Mila, a mãe da Mari tá nessa situação de operação e tudo mais, então ela não vai querer contar ainda para ninguém e também ela quer esperar para ver, né, qual vai ser do Uhum. resultado. Eu fiquei com uma angústia. Eu falei assim, gente. Aí eu fiquei assim, será que foi meu mesmo? Ai, meu Deus, o que será que aconteceu? Que a Mari não veio ainda falar comigo? Meu Deus. Aí passaram as semanas, você foi aprovada, e aí você veio com aquele texto lá no, no, Foi. no, no WhatsApp. E eu falei, meu Deus, ela quer me matar do coração. E foi muita felicidade. Mas isso acho que foi um cuidado que você teve com você mesma, que eu acho que é importante, né? Porque justamente isso. As pessoas atribuem a nota 1000 à aprovação. E às vezes não rola. Sim, Alguém que está tentando muito tempo, você imagina, você divulga a nota 1000. Aí fica todo mundo naquela expectativa. Ei, já passou, já passou. Vai que não passa, né? Graças a Deus, com o cer- final foi feliz, né? Deu tudo certo, você foi com certeza. aprovada. Mas eu entendo isso. Eu tive uma aluna em 2014. Na época que ela tirou 1000, eu não era professora de redação dela. Eu era professora de português. Então, por isso que eu não contabilizo. Eu lia também redação dela e tudo mais, mas não contabilizo, porque quando ela tirou 1000, eu não era a professora de redação dela, eu era professora de português. É, aí ela tirou 1000, e no ano que ela tirou 1000, ela não passou. Ela foi passar 2 anos depois para medicina. Aí ela no ano seguinte tirou Uhum. 960, depois 980. Então, realmente, isso é uma coisa que acontece, né? E você foi prudente nesse sentido de se proteger. Era isso, mais ou menos, que você queria fazer, né? Sim, e eu já vinha de um histórico de sucessivas reprovações, às vezes por pouco. Então, assim, eu estava muito machucada também. Além da questão emocional em relação à cirurgia, eu também estava angustiada, sabe? Com medo mesmo do que ia acontecer. E até porque, assim, quando saíram as notas, a minha nota não era uma nota certa de entrar, porque houve uma queda, né, de corte desse ano para o ano passado. Então, assim, eu sabia que eu ia entrar provavelmente, se tudo desse muito bem, numa reclassificação no primeiro período, mas provavelmente eu passaria na regular do SISU 2, né? Então, também tinha essa preocupação de só passar no meio do ano e ficar aquele tempo
ali o pessoal, tipo, ué, mas você tirou Tendo que 1000, e dar aí? satisfação para as pessoas, né? Sim, sim. Sim, e fica o 1000 ele te coloca muito em evidência, né? Você sai ali completamente do, Do seu, anonimato. do, do anonimato. E E Mari, aí, ela é você é super low profile, né? Você nem sim, Instagram. sim, eu nem tinha, eu criei agora. A Mari é super tímida, gente, super low profile. Ela não tinha nem Instagram. Então, é a vibezinha dela, da sua, né? De ser mais reservada Sim, mesmo. E isso que você falou, você já vinha de uma sequência de algumas reprovações por pouco, de chegar na trave. Então, é administração emocional mesmo ali, né? Administrar o caos interno da montanha-russa emocional que é passar por esse momento, uma pessoa que já está 5 anos tentando. Eu acho que quem sim, convive com vestibulando, ou quem passa por isso, vai ter a noção, tem a dimensão do que é isso, dessa expectativa, né? Mas o com certeza. importante é que a aprovação o meu veio, ele não veio sozinho, ele veio trazendo uma aprovação linda numa faculdade que você queria. Você sempre quis a UF? Ai, a UF era um sonho, né? Porque eu sou de Niterói, então para mim era mais viável, assim, questão de proximidade. Também a gente cresce, né, passando por aqui, então a gente começa a sonhar já com, né, será que é lá que eu vou estudar? Então, é um sonho mesmo, sempre foi. E Então, assim, ela muito passou feliz. para Federal Fluminense, para a UF, aqui de Niterói, Rio de Janeiro, e tá fluindo bem. Tá uma loucura, né? Como é que tá a rotina agora? Passei, e agora? É uma rotina pesada, né, porque é integral, mas assim, é outro clima, né? É outro, sai aquele ambiente de cursinho, são matérias novas, então tudo isso também estimula, né, a estudar, a estar ali e feliz, né? Eu acordo tento sempre grata, sabe, para a faculdade, porque é a realização de um sonho mesmo, era onde eu queria estar, então, poxa, eu tô sempre feliz. Ai, Mas tem amém, sido que muito bom. legal, assim, mesmo em meio às dificuldades, né, ao longo das semanas, mas tem sido muito feliz, muito bom, assim. E aí você já tá aqui na metade do semestre, né? Mais ou menos, no meio do caminho do semestre, do Ah, primeiro eu acho que ainda semestre. não, eu tô Ainda indo na não. metade ainda. E já Acho que caiu ainda a ficha, semestre. Mari? Assim, fala a verdade, já caiu a ficha que você para, você fala assim, gente, eu vou ser médica real, oficial, está acontecendo. Já caiu Ai, a ficha ou você ainda se pega? agora tem caído nesses últimos dias, né? E às vezes quando tem aula no hospital que eu entro lá, eu falo, Ai, que caraca, tudo! aí dá aquele, caramba, é verdade. Agora tem caído, assim, aos pouquinhos, né? No dia a dia, de ir, de estar em contato mesmo com o ambiente. Mesmo um pouquinho, agora no começo, não tem muita, né, muita coisa dentro do hospital, mas tem sido muito para ajudar mesmo a cair a ficha de que, caraca, eu senti muito isso quando saiu a minha carteirinha de estudante digital. Ai, que Aí eu tudo! olhei e falei, caramba, é Eu verdade. realmente sou mediciner na empresa Medicina. medicina. Que Pois tudo, é. Mari, que bom. Que Deus abençoe a sua trajetória grandemente, a caminhada, que seja assim, de muitas experiências bacanas, muito conhecimento, muito crescimento, muito aprendizado. Eu não tenho dúvida de que você vai ser uma profissional incrível. Referência você tem, né? A sua prima Paula é médica, maravilhosa. E você quer ir para que É área? Você já verdade. sabe, mais ou menos, ou não? Ah, eu não faço ideia. Não, não sei. Aí, Não, tô, não, não, tô não. disposta A a ir de coração conhecer. aberto, assim, para o que realmente vier. E não sei, ainda não tem nada muito específico, não. Vai conhecendo, e é isso aí. Então, que seja uma caminhada iluminada, assim, repleta de coisas boas para você, viu? E vamos Obrigada. então ao que interessa. Vamos lá, que eu vou compartilhar o espelho da redação da Mari. Nós vamos fazendo análise juntos, vamos ver a estrutura que a Mari usou, os repertórios, por que que ela escolheu cada coisinha que ela decidiu colocar ali. Então vamos fazer esse passeio pelo texto nota 1000 da Mari. Tenho certeza que vai ajudar e motivar muitos vestibulandos, tá vendo, gente? É aquilo que eu falo para vocês. Se a gente quer chegar ao topo, a gente precisa escalar a montanha, né? A gente precisa fazer o percurso. O processo, às vezes, ele é longo, ele é dificultoso. Foram 5 anos tentando. A Mari tentou por 5 anos, mas sonho não se dá. Ela manteve a fé nela, em Deus, de que aquilo ia dar certo, fez por onde, estudou, fez muito bem a parte dela
e conseguiu não só o 1000, mas a aprovação para o curso dos sonhos. Então, vale a pena insistir, né? Vale a pena. Eu tenho certeza que a sua história, Mari, vai motivar muito a muitos vestibulandos que estão aqui, talvez no seu segundo, no seu terceiro, no seu quarto ano de tentativa, talvez se questionando, meu Deus, será que isso é para mim? Né? Você bateu essa dúvida alguma vez na sua trajetória? Com certeza, assim, conforme eu ia ficando para trás, assim, ia tentando e muitas vezes era até por pouco, né? E ia vindo aquela sensação de caramba, realmente nunca chega a hora. Cadê Poxa, o meu que que falta momento? mais, né? É, nunca chega. E, nossa, com certeza, principalmente nesse último ano, eu tinha muito esse sentimento, né? De será que era isso mesmo? Porque não dá certo, por que que não dá certo, né? Tô E fazendo a minha agora, parte, por que que não tá dando certo, né? por que que não tá dando certo? E foi Mas aí que a gente uma vê que surpresa todas muito as grande. coisas têm um momento para acontecer, né? Com Todas as certeza, coisas têm um momento. Eu falo muito isso, Mari, assim, que os sonhos, eles vão se realizar. Alguns vão se realizar agora, outros vão se realizar mais para frente, outros sonhos vão até se transformar, né? Vão tomar outras formas. Mas os sonhos, eles são capazes de serem realizados quando a pessoa se coloca em movimento para buscá-los, né? Também você não pode, eu quero passar para medicina, não vou estudar, vou ficar aqui só contando com esse sonho. Mas quando você está fazendo a sua parte, você está se colocando em movimento, eles vão se realizar. E eles vão se realizar no tempo em que você vai estar pronta para vivenciar, para receber aquilo, para vivenciar aquilo, né? Então, com acho certeza. que sua história vai servir de motivação, de inspiração para muitas pessoas que estão aí nesse lugar de caramba, será que isso realmente é para mim? Será que, pô, tô cansado, puxa, mais um ano de cursinho. Às vezes chega no final do ano, eu ouço muito isso, né, dos alunos, puxa, mais um ano de cursinho, meu Deus, eu não vou aguentar. Se o sonho não se dá, nada pode parar um coração determinado. Acho que a pessoa, quando tem ali a chama acesa, né, do desejo, da vontade, a pessoa deve continuar, deve seguir, porque em algum momento aquele sonho vai se concretizar, assim como foi com você, né? Com certeza, com certeza. Então, vamos olhar esse texto nota 1000. Vamos lá. Vamos lá. Como vocês podem ver, gente, eu tô aqui com um espelho real oficial do texto Nota 1000, vindo diretamente da do dia da prova para nossas mãos. E vamos ver então o que a Mari trouxe dentro desse tema, né? Desafios para a valorização dos povos, das comunidades e povos tradicionais no Brasil. Um tema que deu uma assustada na galera no começo, né? Mas que a Mari disse que foi tranquilo, né, Mari? Quando você bateu o olho no tema, você já ficou tranquila porque você falou: bom, treinei esse eixo, acho que tenho coisa aqui para dizer. Sim, minha maior preocupação era de falar das comunidades mesmo, não focar em uma comunidade específica, né? De não correr o risco de tangenciar ali, falar só de uma, mas ao mesmo tempo citar ali, de forma Tentar geral, mas trazer. que mostrasse que eu entendi quem são essas comunidades. Entendi. Então, vamos ver aqui o que a Mari fez. Vamos olhar primeiramente para a estratégia de introdução que a Mari utilizou. Uma introdução relativamente curta, né? Assim, muito bom o tamanho, porque uma introdução com 5 linhas, e a Mari tem essa letrinha aqui pequenininha, ó, 5 linhas de introdução, que é muito legal, porque possibilita que a Mari possa desenvolver bem os argumentos. A gente vai ver que os argumentos já são bem grandes, né? Bem explicadinhos, bem trabalhadinhos, né? Então, isso é um facilitador. E eu já vi aqui que ela começou com algo que todo professor, todo corretor de redação, todo professor de redação, né, fica feliz. Rola uma lágrima do olho do corretor quando a gente vê o aluno usando literatura. Então vamos ler e aí a gente vai fazendo análise, tá? Bom, vamos lá. Nas obras literárias pertencentes, deixa eu ver se eu boto aqui, eu não sei, aqui o laserzinho, ó. Nas obras literárias pertencentes à primeira geração romântica, nota-se a frequente exaltação do índio, que é caracterizado como herói nacional. Na atualidade, todavia, tal pensamento é escasso, uma vez que, lamentavelmente,
há uma nítida desvalorização das comunidades e dos povos tradicionais do Brasil, gerando impactos culturais e sociais. Logo, é fulcral analisar como a inobservância do governo e o descaso das escolas atuam como os principais desafios inerentes a essa mazela. Muito bom, né? Muito legal. Literatura sempre me encanta no texto, né? Como uma boa professora de língua portuguesa e literatura, eu fico muito feliz quando os alunos conseguem articular esses conhecimentos literários às temáticas, até porque a galera estuda isso na escola, né? Tem que estudar no ensino Uhum. médio. Então é muito legal quando vocês conseguem se apropriar disso. Conta um pouco aí, Mari, como foi que isso surgiu lá na quando você teve esse insight de usar isso, fala pra gente. Primeiro eu selecionei os meus argumentos e aí destinei, né, um repertório para cada argumento. E aí eu procurei colocar na introdução um repertório que fosse de uma outra área do conhecimento. Daí, vocês vão ver depois que eu falo de legislação, né, e depois eu uso um pedagogo, eu pensei, vou trazer alguma coisa relacionada à literatura. Já é uma outra área, né? E também é o que você sempre fala, né, dos corretores gostarem, né? São professores formados em letras, né? Então, achei que ia cair bem se eu colocasse Exato, eu literatura. sempre falo isso para os meus alunos, eu falo, gente, literatura encanta o corretor. E outra coisa que eu sempre falo, e que eu acho que a Mari fez de forma muito pertinente, é já trazer um repertório na introdução, né, que tenha uma ligação direta com o tema. Você vê que não é um repertório decorado, aquela introdução pronta, até porque aqui não trabalhamos com modelos prontos, né? É um repertório que tem uma conexão direta com a temática, né? Porque quando a gente está falando de povos e comunidades tradicionais, a gente está falando de indígenas, de quilombolas, de população ribeirinha, de ciganos. Então, ela trouxe algo específico de um desses povos. E isso é muito bom. E como a gente pode ver, a Mari conseguiu cumprir na íntegra, né, de forma muito pertinente as etapas que uma introdução perfeita tem que ter. Quais são essas etapas? A boa introdução ela se divide em três partes: contextualização, apresentação do tema evidenciando o problema e a tese com os dois argumentos. E foi exatamente isso que a Mari fez. Usou a obra literária para contextualizar, tá vendo? A gente não chega e fala assim: o tema é esse, né? A Uhum. gente cria um pano de fundo. E sempre, a gente precisa sempre mostrar para o corretor essa relação entre a contextualização e o tema, né? Então, se a gente está usando uma obra literária, a literatura, ela se aproxima ou se distancia da realidade? Se a gente está usando uma teoria, a teoria se cumpre na prática ou não? Ela está só teórica mesmo lá no papel. Se a gente está usando uma obra ficcional, né? A ficção, ela corresponde à realidade ou ela se opõe à realidade? Se a gente está usando o passado, um fato histórico, o passado, ele se perpetua até hoje ou ele modificou, né? Aquela situação do passado se modificou ao longo do tempo. E a Mari consegue marcar isso no texto dela muito bem. Ela coloca, ó, traz, né, para agora, na atualidade, todavia, então ela bota o marcador de oposição. Tal pensamento é escasso, uma vez que, lamentavelmente, há uma nítida desvalorização das comunidades e dos povos tradicionais no Brasil, apresentação do tema, evidenciando o problema, gerando impactos culturais e sociais. Objetivamente, né, Mari? Aqui você buscou ser bem Uhum. sucinta, bem objetiva, não foi isso? É porque eu gastava muitas linhas já na argumentação e na conclusão. Você vê que eu usei todas as linhas. Então, se eu não fosse rápida na introdução, eu não ia conseguir completar o texto. Então, eu sempre É tentava isso, enxugar o máximo que eu pudesse, né, a na introdução. intro. E isso, gente, essa objetividade que a Mari está falando é uma dica muito boa, porque
a introdução é para isso mesmo, né? O objetivo de uma introdução é apresentar o tema de forma contextualizada e no Enem já dá o encaminhamento, já dá o direcionamento argumentativo. De forma objetiva, introdução não é lugar de desenvolver nada, de explicar nada, né? Introdução é lugar de apresentar o tema e direcionar a argumentação, indicar para o corretor o encaminhamento argumentativo, que é o que ela fez aqui, olha. Logo, é fulcral analisar como a inobservância do governo e o descaso das escolas atuam como os principais desafios inerentes a essa mazela. E a Mari disse para gente que pensou logo de cara, quando bateu o olho no tema, nos dois argumentos, que aqui nós temos, né? Argumento 1, a inobservância do governo, porque se não for para culpar o governo, a gente nem sai de casa, né, Mari? Com certeza. Vamos culpar o Estado. E também o descaso das escolas. Quando a Mari coloca isso, ela está se comprometendo com o corretor, opa, a fazer o quê? Ó, corretor, no meu D1 eu vou falar sobre isso. No meu D2 eu vou falar sobre isso. Então, ela já está entregando no olho do corretor o quê? Que ela tem um projeto de texto claro e estratégico. Um ponto muito legal aqui do texto da Mari também, que eu quero mostrar para vocês, é o uso de modalizadores do discurso, marcadores de opinião. Isso é uma coisa que gera muita confusão, sabia, Mari? As pessoas às vezes falam assim: nossa, mas você não pode colocar juízo de valor. Gente, precisa. É um texto de opinião. O texto dissertativo argumentativo é um texto Uhum. de opinião. E ela usa aqui, ó, marcando o posicionamento dela, ó. Lamentavelmente, há uma nítida desvalorização das comunidades e dos povos tradicionais no Brasil, né? Então, ela traz ali o marcador de opinião. E todas as principais palavras importantes da frase temática estão aqui presentes. Ó, a gente tem o texto fala de valorização, ela trouxe aqui né, a desvalorização, que assume aí esse lugar, comunidades, povos tradicionais, Brasil, né? Desafios. Então, ela já entregou no olho do corretor na introdução tudo aquilo que ele queria ver para dar também a abordagem completa do tema, né? Uhum. Mari, fez bem consciente isso, né? Quando você construiu, você buscou fazer isso de forma consciente. Com certeza. Eu me preocupava muito em colocar as palavras-chave para já realmente mostrar que eu tinha entendido o tema e realmente citar os argumentos, tentar fazer uma boa conexão entre o meu repertório e o tema, né? Para não ficar aquela coisa meio que às vezes até o Jogar. repertório tem relação, mas a forma como a gente traz o repertório com o tema fica meio balançado ali, não fica tão legal. Mas essas foram as minhas principais preocupações. Isso que a Mari falou é muito importante. Às vezes, a gente entende a relação daquele repertório com o tema, mas essa relação acontece na minha cabeça, acontece na cabeça do aluno, não fica textualmente marcado. Numa redação do Enem, tudo precisa estar marcado no texto. E a Mari marcou aqui, né, colocando esse contraponto, quando ela fala, todavia, tal pensamento é escasso, uma vez que, lamentavelmente, ou seja, aquela romantização do índio que acontecia lá, hoje em dia é justo o oposto. O índio, ele é nem Uhum, romantizado, ele é mais, né? Porque havia uhum. aquela romantização lá, mas ele é negligenciado mesmo. Os povos tradicionais, lamentavelmente, são desvalorizados. A valorização, a exaltação do índio era uma coisa lá da geração romântica, da primeira geração romântica. Então, muito legal, prática objetiva, cumprindo a sua função, uma introdução maravilhosa, digna de uma nota 1000, né? Sabe o que eu acho bacana também no seu texto, Mário? Você não tenta escrever difícil, você escreve Uhum. simples. É um texto de fácil compreensão, Mas eu né? acho que isso foi também assim, que na época eu treinava também texto para o UERJ, né? E tinha Comigo no aquela coisa de você curso. não ser rebuscado, né? E aí eu Isso. acabei levando um pouco isso pro Enem também, né? De você saber argumentar, mas isso não tem a ver com você colocar palavras difíceis ali só para dizer que você
super culto, super. Tem a ver com Erudito. a forma você escreve e organiza as suas ideias. Exatamente. Essa é a vibe. E a Mari, gente, a gata aprendeu a escrever com autonomia e criticidade, porque ela foi minha aluna também por 2 anos para o vestibular da UERJ no curso, né? Usou a plataforma também. E a redação da UERJ é uma redação que exige mais do aluno, mais reflexão e tudo mais. Quem está nos assistindo e é do Rio, talvez conheça já o modelo UERJ, mas quem não conhece, talvez não tenha noção do que é. Mas é uma redação mais reflexiva, que exige uma profundidade maior. Então, não adianta você enfeitar o pavão na UERJ. Ou você defende seu posicionamento, ou você não defende o seu posicionamento. E a gata tirou 9, a redação valia 10, agora voltou a valer 20. Mas a redação valia 10, a gata tirou 9. Por 2 anos seguidos, né, Mari? Foi, e antes de eu fazer o curso, eu só tirava 8. Para mim era muito difícil sair daquele 8, né? E aí, quando eu É, consegui 9, eu fiquei tão feliz. Foi é, uma evolução muito grande. e o 9 significa que alguém deu a nota máxima e a outra pessoa deu a nota depois do 10, que seria o 8, porque né, eles evitam dar o 9 quebrado. Eles dão de 2 em Uhum. 2. Então, assim, né? A pessoa tem propriedade de escrita, escreve bem. Então, vamos passar para o D1. Bom, como eu mostrei para vocês, a Mari, ela faz esse compromisso aqui com o corretor, tá? Ela se compromete aqui com o corretor. Ó, corretor, no meu D1, eu vou relacionar a inobservância do governo com a questão dessa não valorização aos povos e comunidades. Vamos ler o parágrafo e a gente faz a análise. Aqui, a gente pode perceber um parágrafo um pouco maior com o quê? 7 linhas, mas nem tão grande assim. 7? Um, dois, 8. três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 8 linhas. A matemática da pessoa, né? Eu, gente, sou de humanas. Eu erro conta na calculadora, Mário, uma vergonha. Mas 8 linhas, né? Então, fez ali um bom desenvolvimento de um tamanho legal. Importância da introdução enxuta, né? Da introdução Uhum. mais enxutinha. Então, vamos ler e vamos analisar. Diante desse cenário, é válido salientar a intrínseca relação entre a omissão governamental e os entraves relacionados à desvalorização de grupos tradicionais no país. De acordo com a Constituição Federal, é responsabilidade do Estado zelar pelo bem-estar e pela integridade dos cidadãos. Nota-se, contudo, que na prática esse dever não é cumprido, haja vista a notória escassez de políticas públicas direcionadas à eficaz proteção das comunidades tradicionais. Observa-se tal situação a partir da ínfima fiscalização das áreas destinadas às aldeias indígenas e aos quilombos, que são cada vez mais alvos de invasões por grandes empresas exploradoras de recursos naturais, provocando mortes e destruição. Por conseguinte, aumenta-se a fragilização e o apagamento da cultura desses indivíduos. Assim, ratifica-se que a inoperância do governo é um alarmante empecilho à plena exaltação dos povos tradicionais. Lindo! Sabe por quê que eu gosto da sua escrita, Mari? Porque ela é clara. Você não tem que bater cabeça para entender o que você está falando. E essa é a função do texto, função comunicativa do texto, né? Ele precisa ser entendido por alguém. Então, eu acho que com um repertório simples, que é a Constituição, que é um dos repertórios mais usados, né? É o que mais aparece no texto Nota 1000, ela conseguiu fazer um desenvolvimento muito coerente e todo blindadinho. O que você pensou? Você pensou, beleza, coloquei aqui na observância do governo, vamos culpar o Estado. E aí? Ah, eu pensei primeiro, eu queria falar de uma consequência relacionada à cultura, né? Porque eu já tinha falado ali em cima também das consequências Muito culturais e bom. sociais. Então, eu Isso. já pensei um pouquinho já nesse impacto, que isso ia sobrar aí pro lado da cultura. E pensando no Estado, eu já linkei com as políticas públicas e realmente a Constituição era o que eu tinha de mais seguro, assim, que eu ia usar e que além de ser diversificado, né, para não ficar sempre naquela mesma área do conhecimento, também ia respaldar a falta realmente
do cumprimento do dever do Estado mesmo. Exatamente. E E isso foi feito foi lindamente. isso. E Aí um pensei ponto. também em Ah, exemplos, né? Exemplos também foi uma coisa que eu me preocupei. melhor forma, né, da gente mostrar a validade daquela problematização que a gente está construindo é exemplificando. Eu digo que quem sabe usar bem um exemplo na redação tem um trunfo na mão muito importante, porque quando a gente mostra um exemplo, a gente está trazendo as evidências da problematização que a gente fez, a gente está fazendo valer, a gente está dando validade àquilo. Um ponto importante aqui, Mari, que foi muito legal você ter falado disso, é que assim, a gente precisa encarar a introdução como uma espécie de sinopse do texto. Todas as informações que estão ali, elas precisam aparecer ao longo do texto. Por isso que a gente não tem que se estender muito na introdução, ela precisa ser objetiva. Porque se você coloca um monte de coisa na introdução e depois você não retoma essas ideias ao longo do texto, você abandona ideias, isso é considerado uma falha no projeto de texto e vai impactar a sua nota na competência 3, tá? Então, aqui, quando a Mari faz a apresentação do tema evidenciando o problema, o que que ela coloca aqui para evidenciar o problema? Ela fala gerando impactos culturais e sociais. Então, ela tinha que abordar isso ao longo do texto, não tinha para onde fugir. E ela faz isso muito bem, ela tem essa preocupação quando ela fala aqui do apagamento da cultura. Então, a estrutura do parágrafo tá linda, tá perfeita. E qual é essa estrutura? A gente precisa começar a olhar o parágrafo de desenvolvimento como um mini texto, né? O texto dissertativo como um todo não tem começo, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão. O parágrafo ele é um mini texto, ele também tem uma mini introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, só que a gente não chama assim. A gente chama de tópico frasal, ampliação e finalização. No Enem, a ampliação desse tópico frasal se dá por meio de duas funções muito básicas, que é problematizar e fundamentar. A fundamentação é o conhecimento de outra área, é a sustentação, é aquilo que você está trazendo para dar um embasamento ao que você está falando. E a problematização é a forma como você vê o problema acontecendo na sociedade, né? E foi exatamente isso que a Mari fez. Então, ela traz aqui, ó, tópico frasal. Vamos colocar aqui de amarelo, ó, tópico frasal. Diante desse cenário, é válido salientar a intrínseca relação entre a omissão governamental e os entraves relacionados à desvalorização dos grupos tradicionais no país. O que que ela fez? Ela já mostra, ela retoma o argumento, isso é muito legal, muito importante, entregando no olho do corretor, ó, corretor, tô aqui cumprindo meu compromisso contigo, tá? Tô aqui cumprindo. Então, ela faz isso já fazendo uma relação clara com a questão central do tema, que é a questão da valorização, da desvalorização, os desafios para valorizar, né? E, na sequência, ela já coloca um embasamento, um respaldo. Ela vai, a partir de um respaldo teórico, legislativo, né? A partir daquilo que a lei preconiza, trazer as problematizações pertinentes a essa desvalorização. Então, ela traz aqui a Constituição, e isso quebra também, Mari, uma outra coisa que a gente ouve. Já ouviu falar? Ai, não pode usar a Constituição porque é clichê. Constituição, você já ouviu falar disso? Com certeza. Até o pessoal, às vezes, na monitoria vem perguntar algum repertório. Ah, você tem algum repertório diferente? Alguma coisa assim, fora do que a gente vê geralmente por aí. Só que os meus repertórios mesmo, que eu usava com mais segurança, eram repertórios comuns. Não tinha nada de muito fora da curva, assim, Mirabolante. super diferente. É. E, gente, por que que a Mari falou monitoria? Porque no meu curso, Método Blindado, as alunas que tiraram nota 1000, eu tenho a Andressa, que tirou nota 1000 em 2021, tenho a Mari e tenho a Fernandinha, né, que tirou nota 1000 esse ano, dando monitoria para os alunos, né? Então, elas ficam ali disponíveis, tiram dúvidas, dão dicas, né, de redação, de estudo de um modo geral, mas o foco é redação. Então, por isso que ela falou, na monitoria os alunos vêm me perguntar, porque elas estão também trabalhando na plataforma agora, né?
dando monitoria de redação, que é uma coisa que todos os alunos do método blindado têm acesso. E o que é muito legal essa troca, né? Porque os alunos fazem perguntas pertinentes ali à nota 1000, não? Ah, com certeza. E era uma dúvida que até eu tinha também. Tipo, será que só usando a Constituição eu vou conseguir ser tão bem pontuada assim? E realmente é a forma como a gente usa, né? Vai além do repertório em si. É isso. Isso é uma coisa que eu falo. Não importa o repertório, como tem gente que fala assim, ai, série, ai, filme, repertório bobo, repertório pobre, repertório clichê. Não existe uma linha na cartilha dos corretores de redação do Enem que fale sobre repertório clichê, né? O repertório ele precisa ser pertinente ao tema, legitimado por alguma área do conhecimento e tem que ter um uso produtivo no texto. Então, é isso que a Mari falou para vocês. É muito mais como se usa o repertório do que propriamente se é um repertório que muita gente usa, um repertório mega mirabolante, ou como as pessoas falam, ah, não pode usar série. Ó, não pode usar série? Ana Laura Torquato, que tirou nota 1000 esse ano, né? Minha aluna também, usou o filme da Disney Encanto, tirou 1000. Pofa! Fernandinha Barbosa, que também tirou 1000 esse ano, usou o Corcunda de Notre Dame no desenvolvimento. Então, assim, é como usa o repertório, né? Então, Uhum. ela traz aqui a Constituição. Ó, ela coloca, de acordo, vou botar verdinho para ficar mais claro, vou botar rosa. De acordo com a Constituição Federal de 1988, é responsabilidade do Estado zelar pelo bem-estar e pela integridade dos cidadãos. Aí é aquilo, né? Teoria e prática, sempre entregando no olho do corretor a relação. O que a teoria prevê, o que a legislação prevê, se cumpre na prática, aquilo acontece, essa relação você precisa deixar marcadinha no texto, no olho do corretor. E ela coloca aqui: nota-se, contudo, que na prática esse dever não é cumprido. Então, quando ela usa esse conectivo aqui, esse marcador, contudo, ela estabelece essa relação semântica de oposição, ela entrega no olho do corretor, ela blinda essa lacuna. Ó, isso daqui acontece. Isso aqui é o que a Constituição prevê. Isso não está acontecendo, tá? Então, ela marca essa oposição entre a teoria, a legislação e a prática, né? Isso não se cumpre. Mas não basta, né, Mário? Não basta dizer, ó, o Estado está falhando, tá? Não está fazendo. O que que precisa? Desenvolver essa ideia, explicar por quê, onde, como que ela nota, né? Por que que isso é um problema? Que são as 5 perguntinhas da libertação que eu passo para os alunos. Por que que isso é um problema? Quem sofre com esse problema? Quais são as suas causas? Quais são os seus impactos na sociedade? O que impede isso de ser resolvido? E aí ela traz, ó, haja vista a notória escassez de políticas públicas direcionadas, ó, haja vista a notória escassez de políticas públicas direcionadas à eficaz proteção das comunidades tradicionais. Ou seja, ela nota que não tem políticas públicas eficazes, e isso é legal, porque ela não fala assim, não existe política. Não, existe, mas não tem eficácia para proteger essas comunidades. Uhum. Explicou, tá vendo como vai blindando? Mas aí o corretor vai falar assim: ah, é? Explicou? Beleza. Me prova aí, né? Me mostra um exemplo. Como assim? Onde você vê isso acontecendo? E aí ela traz aqui, ó. Observa-se tal situação a partir da ínfima fiscalização das áreas destinadas às aldeias indígenas e aos quilombos, que são cada vez mais alvos de invasões por grandes empresas exploradoras de recursos naturais. E aí ela vai colocar um impacto, porque lá em cima ela vai falar de impactos culturais e sociais. Então ela vai trazer esse impacto cultural agora, ó, provocando mortes e destruição. Consequência da consequência, dando ênfase à problematização, aprofundando o argumento, com um marcador linguístico entregando no olho do corretor. Ó, por conseguinte,
aumenta-se a fragilização e o apagamento da cultura desses indivíduos. Percebe que a Mari entrega pela palavra? Ela fala lá em cima, né, de impactos culturais, e aqui ela entrega pela palavra. É uma virada de chave, né, Mari, quando você entende isso, que você precisa marcar no texto. Com certeza. E a gente até na hora de passar limpo, a gente vai se preocupando, né? Conferindo para ver se tá tudo certinho, se conseguiu fazer se eu conseguir fazer todos os links, né? Então, com o tempo vai ficando automático, assim, você não fica tão com tanta dificuldade, né, de colocar tudo em ordem. Já vai se habituando. E tanto no curso do Enem quanto no curso da UERJ, eu falo muito sobre estratégia de revisão, né? De você, quando revisar o seu texto, já ir revisando, procurando aquilo que você sabe que pode dar problema. Você conseguiu, no dia da prova, aplicar uma estratégia de revisão que você achou que funcionou ou não teve Com tempo? certeza. Não, eu consegui. Eu acho que foi um diferencial muito grande, foi ter revisado várias vezes É, os parágrafos e eu não passei a redação ali direto, né? Eu passei o parágrafo, aí fiz algumas questões, aí voltei, passei outro e cada vez eu ia revisando, procurando alguma coisa. Então, como eu falei, eu tinha muito problema em cortar a palavra, escrever errado a palavra, e por falta de atenção. E aí, fazer essas revisões, às vezes eu voltava intencionalmente procurando as palavras que eu geralmente erro e ia. Tanto é que a minha redação tem algumas rasuras, né? Foi no final, já quando eu tinha passado ali de novo. Quando eu tinha passado ali, eu revisei de novo, tudo, né, ali já para entregar. Peguei algumas coisas que eu não achei tão legais e consegui mudar ali rapidinho. isso é muito legal, né? Primeiro, ter uma estratégia de revisão, bota o texto para dormir, né? Volta para olhar o seu texto. E por que que a análise dos erros, no momento em que você está treinando, no seu processo de preparação, ela é tão importante? Porque quando você consegue fazer análise de erro, você consegue reconhecer aquilo que é a sua dificuldade, né? Então, quando você faz, como a Mari falou, eu fui ali procurando as palavras que eu sei que normalmente eu dou uma escorregada, que eu dou uma errada. Esse é o domínio de você fazer análise de erro do seu texto, da sua redação ao longo do seu processo. Porque quando você faz a revisão, você não faz uma revisão aleatória. Ah, vou ler o texto para ver se eu acho alguma coisa. O seu olhar, né, Mari, está direcionado para pegar aquilo que você já reconhece como uma dificuldade, né? Com certeza. E Mari desmistificou também aqui uma dúvida que a galera sempre traz. Mila, pode rasura na redação? Pode. Ó, pontualmente pode. Aqui, a Mari fez uma rasura aqui. O que você não pode é fazer assim, ó, zoar o texto. Mas riscar, botar do lado ou botar em cima, não tem problema nenhum, tá? E aí, dando sequência aqui, a Mari fez aquele período de finalização, blindando ali o parágrafo. Assim, ratifica-se que a inoperância do governo é um alarmante empecilho à plena exaltação dos povos tradicionais, de novo, trazendo reforçando, entregando no olho do corretor, né, o argumento escolhido e a relação desse argumento com o tema. Simples, Uhum. lindo, eficiente, né? Eficaz. Legal aqui na C4, ó, que ela já usou um operador argumentativo válido diante desse cenário. Vou até apagar aqui, ó, para marcar de roxinho, vai. Diante desse cenário, que cenário, Mila? Esse cenário que ela explicitou aqui na introdução. Então, né, é um operador argumentativo que de fato conecta com o que foi dito anteriormente, então a banca aceita, tá? Bom, vamos então para o D2. Vamos para o desenvolvimento 2. Meu filho gritando aqui, mamãe, o papai vai na academia. Vamos para o desenvolvimento 2. Vamos fazer o mesmo esquema, tá? A leitura e, na sequência, a análise. Vamos lá. Ademais, a postura inerte dos centros de ensino também é um obstáculo ao ato de valorizar as comunidades e os povos tradicionais na nação. Sob a ótica de Paulo Freire, as escolas devem promover a educação libertadora, a qual é capaz de formar cidadãos autônomos e detentores de uma visão de mundo ampliada. Grande parte dos colégios, entretanto,
destoa desse pensador, posto que há uma evidente priorização de metodologias tradicionais, as quais privilegiam conteúdos curriculares em detrimento de abordagens mais práticas, como o ensino da cultura e das tradições das comunidades nativas. Em decorrência desse contexto, formam-se, em muitos casos, estudantes desinformados e dotados de perspectivas estereotipadas acerca de ribeirinhos e de quilombolas, por exemplo. Dessa maneira, enquanto as escolas negligenciarem essa questão, os povos tradicionais serão cada vez mais segregados e desvalorizados. Fala desse parágrafo, Mari. Paulo Freire, que eu amo. Eu amo esse repertório para a educação. Eu pensei, primeiro, ressaltando aquela minha preocupação de mostrar para a banca que eu entendi quem são esses povos. Então, eu não tentava não colocar de forma genérica em todo momento. Então, sempre que eu podia exemplificar, eu trazia, né, algum povo específico para mostrar, ó, eu estou exemplificando com esse, mas eu sei que são todos. É abrangente, é. Isso, é abrangente. E, eu não sei, eu acho que essa parte de educação, né, a longo prazo, né, problema, influencia muito no problema. Então, eu achei legal trazer. E sempre que eu pensava em educação, eu já usava Paulo Freire, então eu fiquei bem confortável na hora em colocar esse repertório. E também, né, com a preocupação de relacionar aos desdobramentos sociais, né? No final, Exatamente. Isso daí é aquela visão que ela teve tanto aqui no D1 para falar desses impactos culturais, e quando fala, né, de uma população desinformada e tudo mais, ela está aqui fazendo uma referência, uma alusão a esses impactos sociais. Paulo Freire, realmente, para trabalhar as questões de educação, né, gente, é um repertório muito, muito, muito pertinente. Então, aqui, ó, vamos fazer a análise. Ela começa aqui com um operador argumentativo também válido, que é o ademais, que está ali, né, somando, adicionando uma informação. Então, é um conectivo que a banca aceita. E, na sequência, ela faz aqui o tópico frasal, ó, curtinho, entregando no olho do corretor o argumento. A postura inerte dos centros de ensino também é um obstáculo ao ato de valorizar as comunidades e povos tradicionais da nação. Tá vendo? O tópico frasal é objetivo também, né, Mari? Uhum. E aí, na sequência, ela já traz a mesma estratégia que ela usou num parágrafo, ela usou no outro. Ela vai trazer o embasamento teórico e depois vai olhar para a teoria e fazer a relação com a prática. Ó, sob essa ótica, sob a ótica de Paulo Freire, as escolas devem promover uma educação libertadora, a qual é capaz de formar cidadãos autônomos e detentores de uma visão de mundo ampliada. Grande parte, aí ela vai evidenciar aqui o problema, ó, agora aqui começa a problematização. Tá, mas por que que isso é um problema, né? Por que que isso acontece na sociedade? Aí ela coloca aqui, ó, grande parte dos colégios, entretanto, ó, de novo o conectivo de oposição, marcando, olha, se Uhum. opõe, entregando no olho do corretor essa relação. Olha como a teoria é uma coisa e olha como a prática é outra. Entretanto, destoa desse pensador, posto que há uma evidente priorização de metodologias tradicionais as quais privilegiam conteúdos curriculares em detrimento de abordagens mais práticas. Se ela para aí, o corretor pode perguntar assim: sim, o que isso tem a ver com as comunidades e povos tradicionais? Só que ela explica, ó, como o ensino da cultura e das tradições das comunidades nativas. Então, percebe, gente, que tudo no texto tem que estar ali desenvolvido, textualmente marcado, ampliado. Você tem que pensar, eu não sei se você tinha esse hábito, Mari, de fazer isso, mas hoje, até conversando com uma aluna, ela falou isso para mim, assim, Mila, que ela gabaritou a competência 3, né? E aí, conversando com ela, ela falou assim: uma das estratégias que eu uso para gabaritar a competência 3 é fazer, ver se alguma coisa que eu coloquei daria margem para uma pergunta do corretor, que deveria estar ali no texto.
Você tinha algum Sim, tipo de sim. coisa que você fazia assim? Eu gostava de entender cada período com cada um tinha uma finalidade. Então eu já sabia que, poxa, o período que vem depois do repertório, eu tinha que ao máximo fazer aquela conexão, né, do repertório com a problematização que eu trouxe. E ia colocando assim, funções para cada período. Então sempre que eu ia corrigir a Perfeito. redação, eu ia procurando, será que eu cumpri realmente aquela função que eu coloquei para aquele período de trazer exemplo, ou talvez Ou de 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 explicar. complementar, né, o que eu falei antes, ou finalizar o Perfeito. texto mesmo, e ia conferindo. Perfeito. Perfeito. E aí ela vai trazendo a sequência, consequência, né? Ó, aí aqui a gente tem Uhum. consequência, olha. Em decorrência desse contexto, formam-se, em muitos casos, estudantes desinformados e dotados de perspectivas estereotipadas acerca de ribeirinhos e de quilombolas, por exemplo, pulo do gato, porque ela faz exatamente isso que ela falou, né? Mostra, ó, corretor, estou Uhum. ampliando, eu estou aqui mostrando para vocês que eu entendi que a gente não está falando só de indígena ou só de quilombola, a gente está falando de diversos povos, então ela trouxe como um exemplo. Isso é muito bom, né? E depois faz o período de finalização. Ó, dessa maneira, enquanto as escolas negligenciarem essa questão, os povos tradicionais serão cada vez mais segregados e desvalorizados, fazendo de novo, né, a junção do argumento, estalando o dedinho no olho do corretor e reforçando no olhinho dele, entregando no olhinho dele o argumento com o link com a questão central da frase temática. Mais uma vez, simples, bonito, eficiente, né? Eu fico Uhum. assim extremamente orgulhosa, muito coruja. E agora para a proposta de intervenção. Você tinha alguma estratégia específica, Mari? Ou no momento em que você já pensa os argumentos e já faz ali o brainstorm com a problematização, você já vai pensando no que pode ser feito? Como funcionou isso no seu processo? A intervenção era a parte que eu fazia mais rápido. Eu nem fazia rascunho, era a única parte que eu já fazia direto na folha, porque eu já tinha mesmo essa conexão do que eu ia usar para intervir já com os argumentos que eu ia usar. Então, eu não tinha tanto problema em relação a isso. A minha preocupação maior era a frase de retomada do tema, né, para não repetir as mesmas palavras que eu usei na introdução, né, para não ficar tão repetitivo o texto. E era isso. Não tinha tanto problema com a conclusão. Muito bom, muito bom. E acho que a preocupação maior é isso, né, mesmo, é também pensar em deixar textualmente marcado, né, todos os elementos para que o corretor consiga identificar de maneira mais fácil. Vou espirrar, espirrei, né? Saúde. Então, deixar isso marcado, né, textualmente marcado. Por isso que eu falo, organiza a proposta, vou espirrar de novo. Eu passei o dia no ar-condicionado hoje, chega no final do dia, a alergia fica como, né? Atacada, bombando. Uhum. E a Mari tem aqui uma organização, uma estrutura muito clara de proposta que facilita o corretor a identificar todos os elementos da proposta. Que elementos são esses? Vamos ver se a Mari lembra. Vai, Mari. Quais são os 5 elementos da proposta? Vamos ver se já esqueceu. O Duvido. agente, a ação, detalhamento e a finalidade. E, meu Deus, falta um. O O meio modo. Meio modo. meio modo de execução. Muito bem. Já está ali tão agora mergulhada nas matérias de medicina que já está esquecendo. Mas não está não, né? Tá não. Nada, tá É, tá fresquinho, fresquinho. tá nas monitorias, né? Não tem nem como esquecer. Então é isso, olha, mais uma vez a Mari trouxe um conectivo válido, que é o portanto, que, gente, eu falo isso para os alunos sempre, não inventem moda. Não queira inventar conectivo doido no final do texto. Coloca o velho e bom portanto, um logo, que são aqueles que o corretor não vai questionar. Ele vai bater o olho e vai falar, conectivo conclusivo. Então, aqui, como ela não teve
nenhum desvio de valor semântico, tem conectivos abundantes, né, ao longo de todo o texto, e ela cumpriu, né, ela usou no mínimo 2 conectores, operadores argumentativos válidos, ela usou 3. O Enem exige 2 no mínimo para 200 pontos, aqui ela já fechou a C4, né? Então, vamos avaliar a proposta, que é avaliada na competência 5, né? E vamos ver como que a Mari fez para entregar todos os elementos. E uma coisa muito importante, as propostas precisam ter relação com as problemáticas que a Mari colocou lá no texto. Se ela não tivesse feito essa relação, não teria sido um texto nota 1000, porque possivelmente isso seria uma lacuna e ela perderia ponto, ou uma falha no projeto de texto, e ela perderia ponto na competência 3, tá? Então, anotem isso aí. Vocês sempre precisam pensar em propostas que não precisa nem solucionar o problema. É injusto isso com o aluno, né? Botar o aluno para pensar numa solução, né, Mari? O governo falha aí o ano todo e quem tem que resolver é o Uhum. vestibulando. Já pensou? Tem que dar uma solução definitiva? Com Não, certeza, a gente ficava, fala. travou. Opa, Mila deu uma oi. travada aqui. Agora voltou. Ih, será que foi eu? Ah, Foi. vai. Tá me Esse ouvindo? final que você falou, eu não consegui pegar. Não, porque eu te Agora eu cortei. tô, Você ia tô falar ouvindo. alguma coisa. Quando eu falei assim, é injusto o aluno se colocar nessa obrigação de pensar numa solução definitiva para o problema. Ele tem que pensar em meios de enfrentar um problema, né? Uhum. É que essa parte deu uma. Não consegui escutar muito bem, então. Mas agora foi, então. Deu uma travada. Mas é isso que eu estou falando. Então, você precisa pensar, quando for escrever a sua proposta, naquele problema que você discutiu no seu desenvolvimento, sem se colocar muito na obrigação de pensar numa solução definitiva e tudo mais, né? Até porque, gente, os problemas Uhum. brasileiros, eles possuem raízes históricas muito profundas. Para a maioria das questões sociais já existe lei, existe legislação, existe medida. O problema é que ainda assim as coisas são muito falhas. Então, o que que o Enem quer ver? Se você sabe articular minimamente meios de enfrentar o problema, uma parte do problema, atuar na causa, na consequência, ou naquele ponto específico ali que você trouxe no seu texto, né? Então vamos ver aqui, Uhum. ó. Ela não sai colocando a proposta direto, ela faz essa retomadinha com essa preocupação aí, né? Que ela falou de não trazer de forma muito genérica ou muito aleatória a frase temática novamente, com cuidado de não repetir as palavras que ela usou lá na introdução, fazer a mesma estrutura da introdução. Então, torna-se evidente, portanto, que fatores governamentais e escolares não devem mais agir como barreiras à valorização das comunidades e povos tradicionais no Brasil. Retomou a tese, perfeito. Pontuou conectivo, para isso, né? E aí vai fazer a primeira proposta. Ó, para isso, cabe ao governo federal, instituição cujo dever é zelar pelos direitos dos indivíduos, por meio de maior disponibilização de verbas, promover a contratação e a capacitação de fiscais, com o objetivo de ampliar o monitoramento das comunidades e de coibir invasões. Então, ela faz a primeira proposta completa, tendo a ver, né, com aquilo que ela fala. Lá no desenvolvimento 1, ela fala, ó, é dever do Estado proteger essas áreas dos indígenas, os quilombos. No entanto, como não há esse cumprimento, existem lá muitas invasões de grandes empresas exploradoras de recursos naturais, que promove morte, que promove destruição. Então, assim, não tem essa fiscalização dessas áreas. Então, ela vai atuar em cima disso. Ela traz, ó, quem deve agir? O governo federal. Aí traz o detalhamento do agente. O que que é o detalhamento? Uma informação adicional. Instituição cujo dever é zelar pelos direitos dos indivíduos. Depois ela traz o por meio de. E olha como entrega no olho do corretor, né, Mari? Isso é estratégia. Uhum. Por meio de, ó, por intermédio de, ela usa depois abaixo, né? Que são palavras que vão ajudando o corretor a te ajudar, entregando no olho do corretor o que ele quer ver, blindando o texto, por meio de maior disponibilização de verbas. Qual é a ação propriamente dita?
promover a contratação e a capacitação de fiscais com qual intuito, com qual objetivo, com qual finalidade, com o objetivo de ampliar o monitoramento das comunidades e de coibir invasões, que foi a consequência que ela colocou lá no parágrafo dela. Viu como está conectado? Né? Eu fico muito orgulhosa. Você fica orgulhosa, Mari? Você lê seu texto assim, você fala Nossa, assim, fui eu que escrevi. Você fala isso eu para fico você vendo ver. isso. Lendo agora, assim, nem parece, né, que eu fiz isso durante a prova, cara. Realmente é muito. Daquela pressão. Na pressão de fazer ainda a questão de humanas, de linguagem, realmente. Dá muito orgulho mesmo. Muito bom, né? Aí pontuou conectivo para adicionar, né? Além disso, colocou aqui, ó. Além disso, aí continua. É papel das escolas, por intermédio de rodas de conversa, ensinarem seus alunos acerca da importância do respeito à cultura indígena, por exemplo, com a finalidade de formar cidadãos informados e não preconceituosos. Aí o que que ela coloca aqui? O agente, as escolas, devem fazer o quê? Ó, ensinarem seus alunos acerca da importância do respeito à cultura indígena, por exemplo, trazendo aí aquela preocupação da Mari de mostrar, olha, eu sei que são povos e comunidades como um todo, mas eu estou trazendo o indígena como um exemplo. Por exemplo. E por meio de quê? Por intermédio de rodas de conversa. Com qual intuito? Com qual finalidade? Com a finalidade de formar cidadãos informados e não preconceituosos, que foi o que ela colocou lá. Ó, se as escolas estão priorizando os conteúdos mais tradicionais em detrimento, né, da valorização dos conhecimentos acerca da cultura desses povos e tudo mais, a gente vai fazer com que cresça aí uma geração de estudantes desinformados e com visões estereotipadas. O estereótipo gera preconceito. Então, ela coloca isso daqui. Mila, ela não fez o detalhamento. Quem disse que não? Essa frasezinha de finalização funciona como um efeito do efeito. Ó, Dessarte gradualmente, tá fazendo ainda uma retomada, né, à introdução. Tal como na primeira geração romântica, as comunidades e povos tradicionais serão exaltados no país. Então, funcionou como um efeito dos dois efeitos, né? Que ela colocou na proposta de forma bastante estratégica, fazendo esse tchan, né? Fechando com chave de ouro, retomando ali o repertório que ela utilizou na introdução. Mas só para esclarecer, gente, digamos que um dos corretores não considerou isso como um efeito do efeito. Não tem problema, porque basta que uma proposta esteja completa com os 5 elementos para que você gabarite a competência 5. Texto lindo, sem desvios de C1, né? As vírgulas todas bonitinhas, todas nos lugares. E né, um primor, um texto com simplicidade, com repertórios simples, bem articulados, todo blindadinho. Mari, só orgulho, cara. Só orgulho. Só orgulho. Nossa, Estou muito, muito muito feliz. feliz de reler agora e realmente me atentar, né? Como que na hora da prova a gente consegue, né, dar o nosso melhor, mesmo com os medos, né? Por que que consegue? Porque treina, porque tem método, porque você não estava ali dependendo de um modelo pronto, decorado, para fazer caber aquele tema num modelo, que isso desespera Uhum, muito os alunos. É por isso que verdade. consegue, é por isso que esse aqui é um texto nota 1000, né? Então, é, estou muito, muito, muito feliz de ter feito essa análise, de mostrar como a escrita de uma nota 1000 não precisa ser uma escrita rebuscada, não precisa ser uma escrita que traga muita coisa elaborada ou repertórios fora da casinha, né? Um texto nota 1000 Uhum. é um texto construído com conhecimento, pensamento crítico, desenvolvimento das ideias e com autonomia, que foi o que você fez muito bem, né? Nossa, muito, muito legal mesmo. Cara, muito legal. Deixa eu descompartilhar aqui para a gente finalizar aqui essa nossa conversa. Espera aí.
tá aqui no tablet, né? Então eu preciso entrar aqui no Zoom novamente e sair. Pronto. Bom, obrigada, Mari. Obrigada por ter topado aqui esse desafio de fazer esse vídeo comigo. Eu sei que você é tímida, gente. Para Mari estar aqui, eu sei que é um desafio, porque ela é tímida, ela é low profile, né? Mas obrigada por confiar em mim, no meu trabalho, tá? Muito, 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 muito obrigada. Aí também fica o meu agradecimento, né, a você, a todo o suporte da plataforma, que com certeza contribuiu muito, né, para essa nota. Obrigada. Ai, obrigada. E eu tenho certeza que a sua história, né, a sua trajetória vai inspirar muitos e muitos e muitos alunos aí, Brasil afora, viu? Então, mais uma vez, sucesso na sua caminhada. Tá comigo lá na plataforma, agora ela faz parte da família Mila Borges, né? Também lá na equipe, dando monitoria para os alunos. Então, quem quiser ter monitoria com a Mari, né, e aprender mais com essa pessoa maravilhosa, precisa se matricular no método blindado, né, Mari? Com certeza. Então é isso. Obrigada. Fica com Deus. Boa noite. Beijo, obrigada. Um beijo.